Bom dia, amigos, povo de Deus, que alegria poder estar mais uma vez com vocês nessa manhã, nessa madrugada, para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. É uma alegria poder contemplar os nossos amigos aqui pela nossa telinha, ver o rosto de vários homens e mulheres de Deus que buscam o poder da palavra e buscam o Senhor pela madrugada, e também os nossos amigos que estão ali pelo YouTube também, que Deus possa estar acompanhando. Deixa eu que a minha internet não caia, né? Não sei se travou aí para vocês. Voltou ao normal? Aqui a Tá minha normal tela já. pausou e depois voltou, né? Tá Tá normal. normal? Ah, então, acho que foi só minha tela que deu uma pausa aqui. Vamos orar que Deus cuide dessa internet, né? Queridos, vamos então aproveitar o nosso tempo para que a gente possa compartilhar um pouquinho desse momento da palavra de Deus e ter a certeza que Deus ele tem mais uma vez um recado para cada um de nós. Ele quer falar comigo e com você nessa manhã mais uma vez. Por isso, é, eu gosto muito desse texto que eu vou apresentar com vocês. Eu já fiz uma mensagem dele, em outro contexto, depois eu fui trabalhando, a mensagem, e você vai tendo, depois de um período, uma compreensão maior do texto, você vai reformando o texto, vai renovando a mensagem, vai tendo novas percepções. E às vezes de um texto você tira um, dois, três sermões que você tem ali novas ideias e o Espírito Santo vai trabalhando esse conceito comigo e com você. Mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Enquanto você abre aí, já deixo um abraço aí aos meus irmãos do MEI, aos meus amigos que sempre estão enviando oração para mim, para você, eh, pela, pela Val, que está sempre aí orando por nós, pela minha família que está na Bahia, e minha mãe, a mãe da minha esposa também que acompanha, os meus pais. Mas vamos para a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos começar com o versículo 2. Versículo 2 diz assim: Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. A primeira questão do texto aqui é: quem é Josafá? Josafá, ele é rei de Judá. E se você lembra bem, você começa a linhagem dos reis, né? Com Saul. Depois de Saul, você lembra que teve Davi. Depois de Davi, você tem ali Salomão. Depois de Salomão, você tem uma confusão que às vezes nós nos perdemos na sequência dos reis, porque logo após de Salomão, você lembra que o reino se divide. E então encontramos o reino do norte, que está ali em Samaria, e o reino do sul, que está em Jerusalém, Judá. E então, logo pela manhã, Josafá, que é o rei, então, de Judá ali, ele recebe uma notícia. Muito bem, eu acho que o pastor Eliab deve ter caído a internet dele, né? Queria pedir para o Rogério me ajudar aí com o contato com ele, né? Caiu aí, voltei. Opa, voltou, benção. Então, bora Ah, lá. eu vou por, pelas instâncias, deixa eu deixar até aqui deixa eu ver se não vai fazer eco. Eco. Acho que vai Acho que vai fazer. fazer. Deixa eu ver se não parou. Parou.
Eu vou deixar o celular aqui de sobreaviso, né? Então, acho que tá aí. Deixa eu só. Desculpa, amigos, isso acontece. Deixa eu só renomeá-lo aqui. Será que tá por aí? iPhone. Acho que tá com iPhone Neves, né? Eu vou deixar ele aqui de sobreaviso, né? No celular. Qualquer coisa, eu tô com o celular aqui ao lado. Beleza, já identificamos aqui o seu iPhone. Pronto. E aí, qualquer coisa, eu tô com ele aqui, eu mudo de um para o outro, mas vamos orar a Deus para que não aconteça. Mas vamos lá, então. É, voltando aí, logo no início, nós estamos então lendo o texto de Crônicas. Josafá, ele então o reino do sul, ali em Jerusalém, e ele recebe uma notícia que agora uma multidão vem contra ele. E o que é isso, amigos? Uma crise. Josafá, ele tem a notícia que uma crise se aproxima, e a crise, o exército que vem contra ele, já estão ali em Hazazon Tamar, que é em Engedi, ali no sul do Mar Morto, uma crise. Josafá se levanta pela manhã e ele não imaginava que ele enfrentaria uma crise. E se eu pudesse perguntar para você, você é isento de crises? Lógico que não, né? Todos nós enfrentamos uma crise. Quem sabe a nossa resposta ou percepção seria qual será a próxima crise, né? Porque nós enfrentamos a crise do Covid, a crise no emprego, a crise da nossa família, vira e mexe, nós temos uma crise que às vezes vira a nossa vira a nossa vida de cabeça para baixo. Josafá, ele enfrenta uma crise e a sua crise são uma multidão que vem contra ele, inimigos. Quem são esses inimigos? O versículo 1 de 2 Crônica nos diz que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram pelejar contra Josafá. Três povos. Depois nós olhamos para esses povos e nós conhecemos um pouquinho deles. Os filhos de Moabe são inimigos costumados do povo de Israel, cruéis, exterminadores, eles são descendentes dos filhos de Ló. Você tem então esse povo que está sempre ali em batalha com o povo de Israel, o povo de Moabe, o povo de Amon também. Você lembra quando Israel saiu do Egito, que eles deveriam passar pelas terras de Amon, eles proíbem Israel que eles devem dão a volta então e passa pelo pelo Mar Vermelho. E, e eram também inimigos constantes do povo de Israel. E agora você tem os meunitas. Os meunitas, amigos, eles eram os bons vizinhos de Israel. É isso mesmo, eles eram os bons vizinhos de Israel. Sabe aquele bom vizinho? Ah, você acabou o açúcar, você vai a esse vizinho. Acabou o seu óleo, você pede o vizinho. Ah, o sal. Israel ele tinha uma boa relação com os meunitas, eram bons vizinhos. Então, quem sabe você pode perguntar, mas pastor, se eles eram tão bonzinhos, por que eles entraram em guerra contra o povo de Israel? Amigos, eles eram bonzinhos, mas eles não eram tementes a Deus. Cuidado com pessoas que não são tementes ao Senhor. Isso é um problema para todos nós. E para os jovens, às vezes, olha, pastor, eu encontrei um rapaz, ele é tão bonzinho, pastor. Ele não é da igreja, mas ele é tão bonzinho. Amigos, cuidado com aquilo que nós chamamos de pessoas que são boazinhas, bonzinhos, mas eles não são tementes a Deus. Em algum momento, eles podem trazer prejuízos espirituais para a sua vida. E nós, às vezes, olhamos só para fora, né? Mas nós temos que olhar também para dentro, para pessoas que também não são tementes a Deus. Estão no nosso meio, no nosso convívio, mas não são tementes a Deus. Também podem trazer prejuízos para a nossa vida. Então, cuidado. Mas o verso 3 que é o verso-chave da nossa reflexão, diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em toda Judá. Josafá teve o quê? Medo. Isso é importantíssimo você entender e compreender nessa manhã. Se você entender por que Josafá teve medo, você vai entender a oração de Josafá,
o contexto dessa mensagem e até mesmo vai entender todo o propósito que esse capítulo foi escrito. Às vezes nós olhamos de forma superficial e nós já automaticamente temos uma resposta pelo que Josafá teve medo. Mas eu quero desvendar com você alguns dos pontos importantes dessa reflexão para que você possa compreender do que Josafá teve medo. Então Josafá teve medo. Mas quando Josafá teve medo, ele faz uma coisa. O que ele faz? Busca ao Senhor. Então Josafá teve medo e buscou ao Senhor. No momento de crise, no momento de medo, Josafá busca ao Senhor. Então, amigos, pensem comigo. Quando nós estamos enfrentando as nossas crises, quando estamos enfrentando os nossos problemas, o que nós devemos fazer? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Em momentos de crise, buscamos ao Senhor. Em momentos de lutas, buscamos ao Senhor. Mas ele faz não só a busca ao Senhor, ele faz algo além, ele faz algo a mais. No versículo 4 diz que ele juntou Judá e toda a congregação para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, as pessoas responderam. Josafá, então, ele pede socorro ao Senhor. Em meio à sua busca ao Senhor, ele está em uma crise e ele busca ao Senhor. Amigos, em momentos de crise, nós vemos aqui o que um homem e uma mulher espiritual deve fazer: buscar ao Senhor. Quando você está em crise no seu casamento, você busca ao Senhor. Quando você está em crise no seu trabalho, você busca ao Senhor. Quando você está em crise na sua família, na sua igreja, você busca ao Senhor. Homens e mulheres espirituais, eles entendem que devem buscar ao Senhor, ter esse entendimento do Senhor para que o Espírito Santo lhe dê a luz para você possa tomar as suas melhores decisões. Mas a pergunta que eu faço para você é: e nos momentos de paz? Quando tudo está bem na sua vida? Quando você não está passando por nenhum problema, você não está passando por nenhuma dificuldade, está indo tudo muito bem, está tudo tranquilo. E em momentos de paz, o que nós fazemos? O que nós fazemos em momentos de paz? Nós buscamos ao Senhor também. Mas alguns até em momentos de paz esquecem de buscar ao Senhor, mas em momentos de paz nós buscamos ao Senhor. Mas Josafá, ele faz algo a mais. E esse algo a mais eu queria que você pudesse prestar atenção. Em momentos de paz, sabe o que Josafá ele fazia? Em momentos de paz, Josafá, ele estabelece bases seguras, amigos. Ele faz muros. Josafá, ele reforma a sua cidade. Em momentos de paz, Josafá, ele estabelece bases seguras. Ele fortifica suas muralhas. Em momentos de paz, ele faz estratégias diferentes. Sabe o que Josafá faz em momentos de paz? Josafá, você volta uma página da sua Bíblia e você vai para Crônicas 17:12, diz assim: Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Josafá, então, ele, em momentos de paz, ele reforma cidades, constrói armazéns. Josafá, ele estabelece bases seguras. Sabe o que ele faz em momentos de paz? Ele, os muros de Jerusalém, ele reforma os muros. Os muros de Jerusalém tinham 6 metros de largura por 12 metros de altura. Precisavam de 20 homens fortes para abrir os portões de Jerusalém. Em momentos de paz, Josafá, ele estabelece bases seguras. Sabe o que isso me lembra, amigos? Você lembra daquela história de Mateus 7:25, em que haviam dois construtores. Esses dois construtores, eles construíram duas casas bonitas, assim, belas casas. E as casas eram belas, bonitas, mas um construiu a sua casa sobre a rocha e o outro construiu sua casa sobre a areia. E em a base dessa construção vieram as crises, a tempestade, os ventos e a chuva deram contra aquela casa, de forma que a casa que estava na areia caiu e a casa que estava na rocha permaneceu firme. Amigos, entenda uma coisa: em momentos de paz, nós estabelecemos bases seguras, nós buscamos ainda mais ao Senhor. Em momentos de crise, não é possível estabelecer bases seguras. Se você entra na crise sem ter bases, você vai sofrer muito.
Por isso temos muitas pessoas que sofrem porque não têm bases seguras. Pessoas que abandonam a Deus, abandonam a fé, chutam balde, brigam com a igreja, abandonam tudo, porque em momentos de paz não aprenderam a estabelecer bases seguras. Naquelas casas, quando os ventos vieram e quem teve bases seguras, elas se sustentaram porque a sua base estava sobre a rocha. Pessoas que buscam a Deus pela madrugada, pessoas que decidem pagar o preço, pessoas que decidem intensificar a sua busca com o Senhor. Em momentos de paz, pagamos o preço. Josafá fez, sabe mais o quê? O texto nos diz que ele fortaleceu as suas cidades, ele construiu cidades armazéns. Sabe o que é isso? Historiadores dizem que Josafá ele construiu cidades para guardar os seus mantimentos. E então, Josafá ele tinha mantimentos, segundo alguns historiadores, Josafá tinha mantimentos para 3 anos para manter a sua cidade. Teve guerra, 3 anos de mantimentos ali guardados. Mas no versículo 14 e 19, ainda de 2 Crônicas 17, diz assim. Então, esse é o número dele segundo a sua família. Em Judá era capitão de 1.000, chefe de Ada, que tem aí 300 mil homens, e ele vai listando. E aí depois ele tem Joana e os seus 80 mil, depois ele tem Amaziz com os seus 200 mil homens valentes, e ele vai trabalhando. E aí Benjamim também com os seus 85 homens valentes, e ele vai trabalhando ali. E se você fizer a conta, Josafá ele tinha um exército de 1.160.000 homens preparados para a guerra. 1.160.000 homens preparados para a guerra. Tem uma guerra, o general toca a trombeta, o exército estava perfilado, pronto para a guerra. A pergunta é: então Josafá teve medo. Medo do que, Josafá? Chame os seus generais, perfile as suas tropas, toque as trombetas. Você tem 1.160.000 homens preparados para a guerra. As suas cidades são fortificadas, os seus muros estão fortes. Comida você tem, feche a cidade, alimenta o seu povo. Josafá, você está pronto, preparado para a guerra. Mas o texto diz: então Josafá teve medo. Medo do quê? E essa é a questão importante desse texto, amigo. Para você possa entender do que Josafá teve medo, não de forma superficial, você precisa voltar um pouquinho também à sua página da sua Bíblia. Quando você vai pelo nosso tempo, depois você pode até ler com mais calma. Você pode ler o capítulo 18 de 2 Crônicas, e você pode também ir para o livro de 1 Reis, capítulo 22. Eu vou resumir um pouquinho da história para que você possa entender o contexto. Então, Josafá, ele começou o seu reinado com 35 anos de idade, que durou 25 anos. E Josafá fez algumas reformas importantes para o povo de Israel. Josafá teve 3 reformas importantes. Só essas 3 reformas já daria uma linda reflexão bíblica. 3 reformas. E a primeira reforma, Josafá, ele abandona e destrói todos os ídolos que estava no meio do povo de Israel. O seu pai Asa havia feito uma reforma espiritual, mas ainda havia postes de ídolos sobre ainda Israel. E agora Josafá ele destrói todos os postes de ídolos. É de madeira, queima. De metal, traz para fazer armas. E Josafá destrói todos os templos, todos os postes de ídolos, porque ele elimina tudo aquilo que batalhava entre ele e Deus. Sabe o que ele faz a segunda coisa? Josafá ele estabelece príncipes, como se fossem vereadores em cada cidade, em cada local, vilarejos, para que pudessem então ensinar a palavra. Josafá ele estabelece pregadores para que em cada local essas pessoas possam continuar pregando a palavra e ensinando o povo de volta às Escrituras. E Josafá faz uma terceira coisa. Josafá ele elimina, isso é um pouco mais estranho, mas Josafá ele elimina no meio do povo jovens ociosos.
que estavam com as suas mentes entorpecidas pelo álcool, pela prostituição. Josafá ele fala: vocês precisam ir dormir cedo, porque vocês precisam acordar mais cedo, para que a sua mente possa estar sadia, para que você possa buscar ao Senhor. Se você está ocioso, perdendo noites, você não está buscando ao Senhor, Josafá elimina do meio do seu povo os jovens ociosos. Se essa moda pegasse nos nossos dias atuais, seria uma grande tristeza, né? Pessoas que perdem tempo com tudo, viram à noites em maratonas de série, Netflix. Mas Josafá, ele leva o povo de volta, então, à adoração ao Senhor. Porém, Josafá, ele tem o seu filho Jorão, que o seu filho Jorão, ele então se casa com a linda mulher, uma linda jovem, Atalia. E Josafá, então, ele decide ir visitar o seu filho. Fala assim, eu vou visitar Jorão, vamos fazer um almoço em família. E Josafá, então, ele organiza a sua família e ele vai, então, fazer uma festa ali na sua casa e vai visitar, então, o seu filho Jorão, que havia acabado de se casar. Só que os pais de Atalia, eles tiveram a mesma ideia. E então foi um lindo almoço em família ali, né? Um domingão, vamos reunir a família, vamos fazer um almoço em família. Só que a questão é que, você sabe quem são os pais de Atalia? É um personagem quase que desconhecido da Bíblia, né? Para não falar o contrário. Os pais de Atalia eram nada mais, nada menos que Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel, os pais de Atalia. Que família, né? Então, Josafá, ele se encontra então com a sua família, vai visitar o seu filho Jorão, e ali está Atalia e com os seus pais, Acabe e Jezabel. E quando está ali naquele almoço de família, Acabe está ali com Jezabel, Jezabel fala, vai Acabe, conversa com Josafá, esse é um momento importante. E então Acabe se aproxima de Josafá e diz, olha Josafá, eu estou com um problema, Josafá, agora que nós somos família, nós somos o mesmo povo, agora os nossos filhos estão nessa mesma linhagem, eu queria pedir um favor a você, meu amigo. Olha, tem um povo que está me perturbando aí, um povo chato, que é um povo lá de Ramote de Gileade, e esse povo tira a minha paz de forma constante, mas é um povo pequeno. Então, Josafá, você poderia me emprestar esse seu exército de 1.160.000 homens preparados para a guerra, para que eu possa ir destruir esse povo pequeno de Ramote de Gileade, antes de tomar decisões importantes? Josafá, ele consulta ao Senhor. E Josafá, então, ele fala, olha, eu não sei, Josafá, eu não sei, Acabe, se eu posso emprestar ou não o meu exército. Há algum profeta de Deus para que eu possa consultar? E aí Josafá, ele busca algum profeta do Senhor e acaba e diz, olha, não, nós temos aqui os 400 profetas de Baal. Eles insistem, olha, consulta os profetas de Baal, converse com os profetas de Baal. E agora, Josafá, ele vai e ele consulta então os profetas de Baal e ele pergunta, olha, profetas, vocês acham que eu devo emprestar o meu exército de 1.160.000 homens preparados para a guerra? E os profetas de Baal, eles eram homens bonzinhos, né? Mas eles não eram tementes ao Senhor, se podemos colocar nesse contexto de bonzinhos. Josafá, então, ele consulta os profetas de Baal, e qual é a resposta dos profetas de Baal? Não, Josafá, vai para a guerra, empreste o seu exército, que vocês sairão dali vitoriosos. Josafá, ele insiste, mas não há alguém, um profeta do Senhor, para que eu possa consultar? E então chamam Micaías. E acaba falando, olha, tem aí um profeta Micaías, mas ele sempre fala contra mim, então, mas Josafá insiste tanto que chamam Micaías. E ele fala assim, Micaías, resumindo a história, eu empresto o meu exército para que possa batalhar com Acabe. E Micaías ele responde para Josafá, Josafá, que loucura é essa? Como é que você pode emprestar o como que você vai, Josafá, emprestar o seu exército santo consagrado ao Senhor, juntar o santo com o profano? E Micaías ele dá uma dura repreensão a Josafá. E Josafá ele fala assim: olha, Acabe e Jezabel eu não vou emprestar, não posso emprestar. Mas aí Acabe entra, começa a conversar, e Jezabel insiste ali, e Josafá então ele muda de ideia,
E Josafá empresta. Sabe, amigos, é difícil nós entendermos essa nossa teimosia humana. Deus falou, não empresta, não vai. E a gente vai e desobedece uma ordem clara do Senhor. Deus ele deixa ordens claras para o seu povo nas suas escrituras. E muitas vezes eu e você nós desobedecemos claramente as ordens de Deus. Seja sobre o sábado, sobre a alimentação, sobre o dízimo, sobre modéstia, sobre família, sobre os pecados. Nós temos a clareza dos sinais do Senhor, mas a nossa teimosia humana é algo tremendo e triste que nos destrói. Josafá, então, ele empresta o seu exército. E você sabe a história. Foi nessa guerra de Ramote de Gileade que Acabe morreu. E foi nessa guerra que por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, por pouca coisa, Josafá também não morreu. Josafá, ele sai derrotado dessa guerra, volta para o seu palácio, para sua casa, e quando ele chega em casa, ele entra no palácio, vai para o seu quarto, fecha a porta, ele está ali com um grande sentimento de culpa, porque foi pela sua escolha que o sogro do seu filho havia morrido, pelas suas decisões. Josafá, ele chega em casa angustiado, e nesse momento, quando ele chega no palácio, chega também o profeta Jeú. O profeta Jeú chega à porta, os servos o recebem e diz: Olha, entra, profeta Jeú, vem, vai consolar o nosso rei, ele está desolado, triste. E Jeú diz: Olha, eu não vou entrar. Eu tenho um recado de Deus para Josafá. O servo corre até Jeú. Jeú, olha, Josafá, Jeú está aí. Josafá, mande ele entrar. Ele falou que não vai entrar. Josafá corre até Jeú e Jeú, ele agora diante do rei, ele dá um recado para Josafá. E o recado foi: Josafá, você foi desobediente ao Senhor. Você desobedeceu uma ordem clara de Deus. Em algum momento, Deus vai pesar as mãos sobre você. Josafá, você foi desobediente ao Senhor. Em algum momento, Deus vai pesar as mãos sobre você. E aí nós vamos para o texto de Crônicas, capítulo 20. Então, Josafá teve medo. Medo do que, Josafá? Olha o seu exército. Olha as suas cidades fortificadas. Olha a sua cidade de armazém. Então Josafá teve medo. Medo do quê, irmãos? O medo de Josafá não é do exército que vem contra ele. Havia uma profecia sobre a sua vida. Em algum momento, Deus vai pesar as mãos sobre você. Quando Josafá, ele tem a notícia da crise, que a crise se aproximara, Josafá, ele pensa, é hoje que Deus pesará as mãos sobre mim. Então Josafá teve medo. O medo de Josafá, sabe qual é? É não ter a Deus em momento de crise. Esse é o medo de Josafá. Não ter a Deus em momentos de crise. Sabe qual é? Qual era o conceito de Josafá? Eu posso ter um exército de 1.160.000 homens preparados para a guerra, mas sem Deus conduzindo esse exército, eu não irei vencer. Eu posso ter cidades armazéns, eu posso ter uma cidade fortificada, eu posso ter tudo ao meu favor, mas se Deus não estiver comigo em momento de crise, eu não irei vencer. O medo de Josafá é não ter a Deus em momento de crise. Esse é o medo do verdadeiro homem que entende. E Josafá teve medo, mas mesmo meu, seu medo, Josafá faz o quê? Busca ao Senhor. Busca ao Senhor. E aí nós temos a oração de Josafá para a gente adiantar a nossa reflexão. No versículo 6, Josafá ele começa a orar 6:20, capítulo 20, Crônicas, capítulo 20, versículo 6 diz: Disse, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura, não é tu os Deus nos céus? Não é tu que dominas sobre todos os povos? Na tua mão tem força, e poder, e não há quem possa resistir às tuas mãos. E ele continua a sua oração no versículo 9: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da sua casa, diante da casa que tem o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás.
Josafá, amigos, ele faz uma oração clamando ao Senhor. O povo está em oração, está em jejum, e Josafá ele clama: Senhor, nós não temos forças, não temos como resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Nós clamamos a Ti na nossa angústia e o Senhor nos ouvirás. Se for por espada, por fome, por peste, por castigo. Josafá, ele lembra de uma oração, não dele, mas uma oração do rei Salomão, quando foi inaugurar o templo, em 2 capítulo 6. Salomão faz essa oração: Senhor, se vier uma espada sobre nós, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua casa, diante do Senhor, nós clamaremos pelo teu nome e o Senhor nos ouvirá. Josafá, ele reivindica a oração de Deus, em qual Josafá clama, em qual Salomão clama a Deus, e Josafá reivindica essa oração de: Senhor, eu lembro das tuas promessas, eu lembro do que o Senhor prometeu, e por isso, Senhor, cumpra em minha vida também os teus propósitos. Josafá, ele continua a sua oração no versículo 12, ele diz: Senhor, ah, Deus nosso, não, no versículo 12, ah, Deus, ah, nosso Deus, acaso não executará o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Como você não tem força, Jesus? Olha o seu exército, ele diz: Senhor, não, eu não tenho forças para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, nós não sabemos o que fazer. Se Deus não estiver no controle, tudo está descontrolado. Josafá, ele clama ao Senhor, então no versículo 15 e 16, Deus responde a oração de Josafá e do seu povo que estava ali em jejum. No versículo 15, diz, então veio o Senhor sobre um jovem chamado Jaziel, e Jaziel, então, ele diz: Olha, dai ouvido, ó Judá, e todos os moradores, e você também, ó rei Josafá. Entenda, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que vem contra vocês, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. A batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. Porém, amanhã vocês descerão ao encontro deles. Vocês vão ter que descer, vocês vão ao encontro da batalha. Vocês terão que passar pela ladeira de Zir, vocês vão subir a montanha de lá, vocês vão encontrar com esse povo, vocês vão ir para a batalha. Porém, tenha certeza que a batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. Amigos, não ter medo. Não tenha medo. Josafá, ele escuta a voz do Senhor, e Josafá, ele confia nas palavras do Senhor através de Jaziel e da sua resposta. E através disso, Josafá, então, ele espanta de si o medo. Porque no versículo 18, eu gosto desse verso 18, diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Amigos, e isso é maravilhoso. A batalha seria no dia seguinte. Josafá, ele não havia ainda conquistado a batalha, nem a vitória havia sido alcançada por ele, que ele ia ainda para o campo de batalha. Mas na sua concepção, na sua mente, ele já tinha a certeza que ele já estava vitorioso. Por isso ele se prostra ao Senhor e começa a adorar pelas respostas de Deus, porque ele confia nas promessas do Senhor. E por confiar nas promessas do Senhor, ele já comemora a sua vitória antes mesmo dela acontecer. Você entende isso? Em meio à crise, em meio à batalha, em meio às circunstâncias, Josafá, ele comemora a vitória antes mesmo dele ir para a batalha, porque ele já sabe que o Senhor é com ele. Amigos, ouvir a voz de Deus e continuar com medo é pecado, porque diante da crise, a ausência do medo é intensamente proporcional à consciência da presença de Deus na sua vida. Se você sabe que Deus está com você, está perto, ele lança sobre você, de longe de você, a questão do seu medo, das coisas que você vai enfrentar. Olha, aqui em casa, a gente tinha uma brincadeira com meu filho Theo, mas quando ele era mais novo, que ele subia na mesa. Eu acho que não sei se eu já contei isso para vocês em algum momento, em algum sermão. E aí ele subia na mesa de casa, eu colocava ele na mesa, ele pequenininho, com 3 anos, 2 anos de idade, e aí a brincadeira dele era sair correndo, se jogar, e ele pulava e eu segurava ele. Brincadeira de pai, né? Só dos perigos. Então ele ia na mesa, subia, saía correndo, e chegava na pontinha, ele se jogava e eu segurava ele, e ele gostava muito de fazer isso.
E um dia eu estava no telefone e eu não consegui. Ele falou, papai, papai, e ele já estava já grandinho, ele subiu na mesa e ficou ali me esperando, né? Porque ele queria que eu largasse o telefone para que ele pudesse brincar. E eu falei, filho, espera um pouquinho que papai está no telefone aqui. E aí estava em casa o meu primo. Meu primo, ele é maior do que eu, mais forte do que eu. E ele falou assim, Theo, fica tranquilo, o tio tá aqui com você. Corre, pula que o tio te segura. E meu filho disse, não, eu não vou pular com você não, porque o meu pai é mais forte que você. Eu só pulo no colo do meu pai. Amigos, a certeza da presença do pai lança fora o medo. Josafá, ele começa a render graças ao Senhor pelo sucesso da vitória antes mesmo da vitória acontecer, porque ele demonstra confiança suficiente nas promessas de Deus. E aí, para seguirmos para a parte, indo para a parte final da nossa mensagem, versículo 20, 21, você encontra aqui agora um momento importante, versículo 20 tem aquele velho texto que diz: Crer no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. Agora no versículo 21 acontece algo inusitado. Josafá ia para a guerra, Josafá ia para a batalha. Em meio à guerra e à batalha, Josafá agora, você não vai para a guerra de qualquer jeito. E o texto já havia dito, olha, você vai descer amanhã o vale e você vai enfrentar os seus inimigos. Há um exército, uma multidão que vem contra você e você vai lutar contra eles. E você então não vai para a guerra de qualquer jeito. Agora Josafá faz uma reunião. E nessa reunião ele começa a organizar. Olha, quem vai à frente da batalha? Nós estamos indo para uma guerra. Os melhores guerreiros vão à frente da batalha. E agora Josafá, ele começa a organizar para a batalha, e aí eu fico imaginando, ó, os generais, oh, não, Josafá, coloca o meu exército à frente porque nós somos hábeis nas espadas. Não, coloca o meu exército na frente porque nós temos cavalos e com as nossas armas nós iremos conquistar a vitória. E cada um vai dando as suas ideias, suas sugestões, e Josafá fala, olha, amigo, fique tranquilo, eu já sei quem vai à frente da nossa batalha. E no versículo 21, Josafá diz, olha, quem vai à frente da batalha vai ser um coral. Josafá, nós não estamos indo para um concurso de música. É uma guerra, é algo real. Josafá diz, não, mas quem vai à frente da batalha, quem vai puxar o nosso exército, será um coral. E não um coral de qualquer jeito, será um coral cantando uma canção. E a canção do versículo, final do versículo 21 ele diz, queriam cantar, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O coral, ele ia cantando uma canção. Então, no dia seguinte, amigos, o exército está perfilado, pronto, preparado para a guerra. Eles iriam subir a montanha, passar pelo vale e subir a montanha. E agora eles estão preparados, perfilados ali, mas à frente está um coral. E o coral a cantar. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Eles se lembram do que eles haviam feito no dia seguinte. Eles adoraram o Senhor e confiaram nas suas promessas. Eles ouviram a palavra que havia Deus proferido sobre o seu povo. Não tema, nem vos assusteis, porque a batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. Eles se envolvem com a emoção das promessas, e agora não só o coral começa a cantar, mas todo o exército eles começam a cantar. Nós rendemos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós sim rendemos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E agora, envolvidos da lembrança da promessa, o exército começa a subir, eles começam a cantar. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Eles entendem a promessa e o que eles estão cantando. Eles rendem graças ao Senhor pela certeza da vitória, porque eles creem que o Deus da vitória, o Pai Celestial, está à frente deles. E por isso eles começam a louvar. Nós rendemos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. E no versículo 24 nós encontramos então o que aconteceu com o desfecho dessa confiança. No versículo 24 diz que, tendo Judá, chegado ao alto do monte, para que pudesse encontrar a grande multidão que estava vindo contra eles, o verso diz que eles eram apenas corpos mortos sobre a terra. Nós rendemos graças ao Senhor,
porque o seu amor e sua misericórdia dura para sempre. Do outro lado estava o grande desafio, a grande crise. E Josafá, ele olha para o seu povo e ele diz: Olha, nós rendemos graças ao Senhor. E quando eles enfrentaram a sua crise, chegaram do outro lado, a Bíblia diz que Deus já havia realmente batalhado por eles, porque eram apenas corpos mortos. Corpos mortos. Eu gosto, amigos, desses últimos versos que eu vou ler para vocês. Nesses últimos versos, no versículo 29. O versículo 29 diz assim: Veio da parte do Senhor, veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Eu gosto desse texto por algo muito simples. Josafá acordou naquela manhã e com a notícia de que haviam três povos, uma grande multidão que vinha contra ele. E o que veio na mente de Josafá foi: hoje é o dia que Deus vai pesar as mãos sobre mim. Ele se lembra das palavras de Jeú: Deus vai pesar as mãos sobre você. Josafá achou que aquele dia seria o dia em que iria se cumprir a profecia e a promessa sobre ele. Mas nós temos um Deus que é bondoso, amigos. Nós temos um Deus que não nos trata de acordo com os nossos pecados e as nossas iniquidades. Nós temos um Deus que nos perdoa. Temos um Deus que nos dá uma nova chance a cada novo dia. E em vez de aquela manhã ser marcada pela, pela tristeza de um momento em que Deus iria pesar as mãos sobre o seu filho, naquele momento foi marcado por um dia em que Deus usou de misericórdia e de reconciliação para um filho arrependido. E Deus batalhou por Josafá e com Josafá. Sabe, queridos, às vezes nós não compreendemos e nunca compreenderemos realmente o caráter absoluto de Deus, o seu amor e como que ele nos trata. Porque, assim como Josafá, nós representamos também a sequência de erros que enfrentamos na nossa vida, a sequência de decepções espirituais que enfrentamos, mas Deus, ele se achega até os seus filhos arrependidos, que estão contritos em seu coração, para dar uma nova chance de reconciliação, de perdão e de recomeço para cada um de nós. O versículo 30 diz: Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Deus lhe dera repouso por todos os lados. Então, Josafá teve medo. Medo do quê, irmãos? Medo de não ter a Deus em momentos de crise. Esse é o único medo que eu e você podemos ter. Medo de não ter a Deus em nossos momentos de crise. E entender que temos um Deus que nos perdoa, irmãos. Às vezes, nós que precisamos nos perdoar, porque Deus, ele concede o seu perdão e um novo recomeço, porque temos um Deus que tem desejo de nos salvar. Entenda que na nossa caminhada, literalmente, as palavras que Deus deu a Josafá através de Jaziel são as palavras que Deus quer dar para mim e para você também. Em que ele fala: Filho, a batalha não é sua, a batalha é de Deus.
Eu estou com você. E não é à toa, amigos, que nessa batalha espiritual nós temos todo o amparo celestial ao nosso favor. Jesus Cristo está intercedendo por mim e por você no santuário celestial. O Espírito Santo que está aqui atuando na nossa vida, nos reconciliando com Deus, nos levando para próximo de Deus, para que eu e você possamos ser perdoados e sermos conectados com Ele. Por isso que, nessa manhã, Deus, Ele quer dar repouso a você, assim como Ele deu a Josafá. E Ele quer trazer paz ao nosso coração. E entendermos, amigos, que, mesmo defeituosa que a igreja possa ser, mesmo com seus problemas, débil que eu e você possamos ter, é o único objeto sobre a terra que ele confere a sua suprema atenção. Enquanto todos se divergem, Deus ele nos convida para a salvação. Seus anjos estão prestes a trazer auxílio divino sobre cada um de nós, porque ele enxerga o nosso arrependimento, ele está pronto para derramar o seu espírito sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Porque, por mais defeituosa que seja, eu e você somos ainda a menina dos olhos de Deus. Por isso, confie na intervenção do Senhor. E entenda que o único medo que possamos ter é o medo de não ter a Deus em momentos de crise. Que você possamos ter a Deus em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Isso aí, meu pastor. Bênção demais, hein? É, a gente, quando a gente começa a ver desse ângulo, né? Essa ideia de desagradar o Senhor se torna algo muito desconfortável para aquele que teme o Senhor e algo se torna assim, essa palavrinha aí, Josafá teve medo, né? Que você começou com essa ideia e pegou todo o corpo, né, do sermão e encerra com essa ideia também, né? Então, nós vimos ao longo da história de Josafá, né, que ele acabou fazendo escolhas que não foi a escolha de Deus, mas teve tempo, né? Teve tempo de se retratar, de reconhecer, e aí também nós observamos a grande misericórdia de Deus e o amor de Deus para com o ser humano, né? Porque Deus sempre Verdade. nos atende, né? E graças a Deus, porque aqueles que têm tempo, hoje nós temos tempo ainda, né? Talvez a mensagem hoje, pastor, falando para nós, olha, você ainda tem tempo, né? Seja qual for a direção que você esteja indo, ainda tem tempo. E quando nós Verdade, buscamos o amigos. Senhor, há um texto assim que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto, né? Que Deus seja louvado, pastor. Obrigado, viu, pela a mensagem que faz a gente refletir bastante. Muito obrigado, Deus seja louvado. Amém. Amém. Vamos orar? Posso orar por Por favor. vocês? Querido Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos entregamos nas tuas mãos, dizendo, Senhor, muitas vezes o medo chega até nós de diversas formas. Algumas crises que enfrentamos, mas nós queremos ter a proporção da ideia de que Deus está perto da gente. Ele está ao nosso lado, através do teu Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando, fortalecendo a nossa jornada. E se nós temos a consciência de que o Senhor está perto, está junto, que o Senhor nos ajude a lançar para longe de nós o medo, porque o nosso medo é não ter o Senhor perto de nós. Por isso, ó Deus, nos ajude nos nossos momentos de crises e lutas espirituais e até mesmo físicas, familiares, que a gente possa entregar completamente nas tuas mãos e confiar na tua intervenção divina. Por isso, ó Deus, eu entrego cada família, cada pessoa aqui nessa sala. O Senhor conhece cada uma das suas batalhas, das suas lutas espirituais.
E nos ajude, ó Deus, em nossa luta espiritual a sermos obedientes às tuas palavras, fazermos reformas espirituais na nossa vida, e dessas reformas espirituais encontrarmos o descanso que vem de ti. Por isso, ó Deus, cuide de cada filho teu nesta manhã e que possa colocar na nossa consciência que a batalha não é nossa, mas a batalha é de Deus, mas nós iremos para o campo, iremos batalhar, iremos guerrear até mesmo contra as nossas vontades e contra os nossos pecados, mas crendo que o Senhor está conosco. Nos dê uma manhã de preparação repleta da tua presença. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meu amado Eliabe, amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus, amigo, porque você existe, viu? Bênção demais. Amém. Amém, amigo. Digo mesmo também, meu amigo Adevaldo, também te amo, meu querido. Preciso de você para ser feliz. Você é a imagem visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe e todos os nossos amigos da Sala 57 também. Juntos. Amém, amigo. Obrigado. Deus abençoe grandemente, viu? Amém. Bênção demais, hein, povo do Senhor? Família, bênção. Bom, nós temos aqui um testemunho bem legal hoje e eu vou chamar essa menininha para cá. Cláudia, vem para aqui. É muito significativo o que vamos fazer aqui hoje. Venha cá, minha filha. Olha a Cláudia aí. Cláudia, libera aí nesta janelinha que eu mandei para você o seu som. Aí. Bom dia, tudo bem, filha? Bom dia, meu pastor. Aí sim, esta frase, meu pastor, soa como música nos meus ouvidos. Amém. Que beleza, hein? Que beleza. A Claudinha tem uma história muito legal, porque ela vai no processo inverso, ela conhece a Igreja Adventista literalmente aqui na sala, e daqui da sala vai para a igreja física. Ela tem os dois suportes hoje. Tem a igreja física, onde ela frequenta, e tem o suporte da sala 57, que ela, em algum momento, ela disse assim, mas pastor Wagner disse que a sala 57 não é a minha igreja é a igreja física. Ela disse, mas a minha igreja é a sala 57. É porque essas coisas estão entrelaçadas, sem que necessariamente elas se desassociem, e a gente fica muito feliz com isso. Claudinha, você mora onde? Sua família? Fala um pouquinho para a gente entender o seu contexto aí. Pastor, eu moro em Santos, nasci em São Paulo, vim para o litoral bem pequena, me criei aqui, moro a vida inteira aqui. Sou formada na área da educação, em educação física e pedagogia, e hoje eu atuo na área bancária. Nada a ver, né? Verdade. Tive uma trajetória, eu considero uma trajetória bem feliz. Hoje eu acho que eu tenho tudo que eu preciso para começar o meu legado e tenho 4 filhos, sou divorciada, sozinha, assim, só com a minha família mesmo. Você vai me dizer que você, na infância, passou por dificuldades, você tinha um pai que era violento, você não tinha uma família necessariamente religiosa, mas tinha uma forte inclinação para. Isso eu gostei demais, né? Pastor, eu sempre tive uma forte inclinação para querer crescer, conhecer mais do que eu conhecia, e isto me fez avançar mesmo frente às necessidades. Isso foi uma trajetória difícil, mas vitoriosa, e vocês vão descobrir por quê é tão vitoriosa na caminhada da Cláudia. Vou falar um pouquinho sobre a sua conversão, Claudinha. Você vai aparecer na sala. Quem é que te coloca aqui na sala? Quem foi que te convidou? Em que contexto você recebe o convite para entrar na sala?
eu troquei na época minha filha de escola e visitei 15 escolas na época para fazer essa troca. E eu senti assim uma energia diferente quando eu entrei no Adventista, no Colégio Adventista, e foi até difícil para ela aceitar toda aquela forma, né, de estar dentro da escola, como se vestir, o que não era para fazer e tudo. E numa idade bem complicada, que é entre 12 e 13 anos. E aí eu comecei a ter convivência com algumas pessoas da escola, da tesouraria, e uma das pessoas da tesouraria, ela se aproximou até mim. Eu comecei um tratamento oncológico em 2019, e aí numa reunião, acho que ela me viu sem cabelo e ela veio falar comigo. E ela falou assim: Ah, eu posso te mandar um link que a gente aqui da igreja tem. Algumas pessoas têm esse link, mas eu acho que vai fazer toda a diferença na tua vida. E aí ela começou a mandar esse link e eu demorei, acho que eu demorei 1 ano e meio, 2 anos para começar a entrar nesse link. O quê? 1 ano e meio? É assim mesmo que fazem com a sala, mas tudo bem, tudo bem. E falando em entrar, demorar 1 ano e meio para entrar, hoje, de forma muito especial, a Cláudia está completando aniversário. E o testemunho dela hoje é bem legal, olha lá. Tem uma bola em casa já do aniversário, que beleza. Porque hoje é o primeiro aniversário que a Claudinha faz, adventista do sétimo dia. Então, Exato. nós estamos celebrando o aniversário de conversão o primeiro aniversário que ela está celebrando como adventista do sétimo dia. E está dando o testemunho dela aqui. Estamos extremamente felizes. Hoje também, Cláudia, é aniversário do João Daval. Sim, eu sei. Feliz aniversário, hein, João? Deus Parabéns, te João. abençoe. Parabéns para você. E aniversário também da Fátima do Bola, que está Fátima, parabéns. fazendo aniversário também. Para todos que estão fazendo aniversário esse mês, um abraço aquecido da Sala 57, da Claudinha, que está fazendo aniversário hoje. Você vai Amém. entrar na sala. Como é que é o nome da pessoa que te chamou? Você falou para mim, eu não acabei não anotando. É Maria Rusni. Ok, um abraço para Maria Rusni por ter. Olha só, Maria, seu convite forjou uma adventista do sétimo dia fiel. Olha que legal. Na É. conversão, na conversão da Cláudia, presta atenção o que que vai acontecer aqui, porque o processo da Cláudia é inverso. Ela vem para a sala 57, o início do adventismo da Cláudia já é forjado no espírito. Ela já entra uma adventista sabendo da necessidade da busca diária do Espírito Santo, dessa pessoa com quem ela vai se relacionar, e faz toda a diferença no início da caminhada da Cláudia. Ela vai dizer assim: eu não me sinto sozinha. Você vai entender daqui a pouco por que que Cláudia não se sente sozinha nessa caminhada. Você vai me dizer assim: pastor, eu entrei, demorei a entrar 1 ano e meio, parabéns, viu? Mas quando entrou, você vai dizer assim: o meu encontro com o Espírito Santo foi tremendo. Eu senti um calor intenso. Não tem como descrever, e você chega à conclusão: é isso que eu quero para mim. Aí você repete: é isso. Mais ou menos como aquela expressão: Eureka! Descobri o negócio. É. Foi isso que aconteceu com você. Foi isso. Na verdade, só comendo um pouquinho, assim, tomando um atalhozinho, eu acho que o Espírito Santo, ele te cutucou e você me chamou. Porque eu estava num anonimato na sala já há mais de 1 ano. E aí você falou assim, eu achei uma pessoa, e você abriu a minha imagem e eu fiquei assim, eu não conseguia nem falar. E aí eu senti naquele momento que você ia me chamar. Eu estava na sala e eu senti, eu falei, nossa, o pastor vai me chamar. Eu senti realmente aquilo. E o fervor que me dava e aquela sensação de que eu queria sair explodindo,
eu falava, é isso que eu quero, eu encontrei o meu caminho. Porque o nosso primeiro encontro com a Cláudia aqui na sala não foi combinado, foi um Não. mover do Espírito. Eu olhei para a janelinha da Cláudia, e o Espírito de Deus falou assim, ó, fala com essa menina. Eu chamei, aí esse chamado disparou todo um processo, que vocês vão ver daqui a pouco, aonde ele está e continua acontecendo, e a Cláudia vai ser batizada. O pastor Esmeraldo prepara todo um ambiente para a gente realizar o batismo da Cláudia. Foi um dia. Como é que foi o dia do seu batismo? É, Como é que- nossa. Porque você estava assim, ó, no dia, na época do seu batismo, e a situação mudou bastante, você estava em situação de despejo, você estava na transitoriedade dessa ideia do câncer, porque você teve câncer de mama, lutou contra ele, graças a Deus venceu esse câncer, mas estava uma turbulência muito grande. Deus chamou você para batizar, para a gente mostrar esse batismo aqui na sala. Uma as caixas tava tudo dentro da sua casa, tudo de cabeça para baixo, e você indo para o batismo, quer dizer, tinha tudo para você não batizar, mas você encarou e foi. E como é que foi aquele dia do batismo? E naquele dia do batismo, eu e o pastor Arão indo para São Paulo, e incrivelmente nós pegamos um congestionamento de um acidente de caminhão de 1 hora e pouco, num trecho de 5 minutos, até chegar na Imigrantes, que é a saída de Santos Cubatão. E eu falava para o pastor Arão, bora, pastor, vamos embora e vai dar tudo certo. E ali na frente vai liberar, e não liberava, e ali na frente vai liberar. E aí chegamos em São Paulo já assim, né, basicamente numa live, assim, bem atrasados. E foi aquela correria, e eu queria ir logo, eu queria botar minha camiseta, que eu ganhei a camiseta, né? E queria botar a camiseta, queria entrar no tanque, tinha toda aquela cerimônia. Pastor, eu não sei nem falar. Você sabe que eu já conversei com você várias vezes e assim, aquela Cláudia ficou lá no tanque mesmo. Eu sabia que dali para frente a minha missão era outra, o meu legado ia ser outro, a minha vida ia ser no Espírito. A permissão que eu dei para ele entrar na minha vida já tinha muito tempo, só estava faltando mesmo concretizar. Você vai me dizer assim, Claudinho, ó, eu quero viver com Cristo, como Cristo viveu na terra. É Eu, isso. eu, eu, eu quero me doar, e eu tive a certeza que este era o caminho certo. Sabe, você vai dizer que o dia que eu chamo você, você sente um calor no corpo, uma vontade de sair. Sabe, queridos, as emoções e as sensações que Deus. O cristianismo não é uma questão apenas racional. A renovação da mente acontece pela regeneração do Espírito Santo, sim, ó, fazendo a gente olhar para Jesus como nossa referência. Ele nos dá a alegria de andar com Jesus, de conversar com Ele, de ter Jesus como nosso maior amigo, de ter Jesus como centro da nossa vida. É o Espírito Santo que produz tudo isso. Na hora que a gente tiver que tomar decisões, a gente tem que perguntar para o Espírito Santo. Ele é o nosso guia, ele é o nosso conselheiro. Está tudo organizado para a gente se dar bem no plano. Mas o que aconteceu com a Cláudia é algo assim extraordinário, porque essas sensações, muitos adventistas, Cláudia, têm medo do empírico. O que é isso? Tem medo da experiência. Tem que ser tudo muito racional. Tem que estar tudo dentro de um quadradinho. Eu tenho que controlar tudo. Olha, cuidado aí, tá chorando demais, hein? Esse negócio de chorar demais. Então, a gente tem medo das sensações. A Cláudia, no dia que eu a chamei, e eu tenho certeza que é o Espírito de Deus que move isso, porque a Cláudia não foi a primeira. Centenas de pessoas já foram acessadas aqui e elas estavam esperando do outro lado que eu falasse o nome, que eu as acessasse. Isso é de Deus demais da conta. E aí, quando ela sente o calor, pessoas oravam aqui na oração do santuário e elas sentiam a presença de Deus.
Pastor, mas as emoções não são perigosas? Elas são perigosas quando não transformam. Quando você chora, quando você se arrepia, se sente na presença de Deus e nada muda na sua vida, isso é emocionalismo, sensacionalismo. Mas quando você se arrepia, quando você chora, quando você sente a presença de Deus, isto vem acompanhado de uma transformação no estilo de vida de Jesus. Eu garanto para você que essas emoções são produzidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, para mim, eu vejo ele como um advogado de Deus, um agente de Deus. Ele está aqui, aí ele volta, ele vai lá, ele volta. E aí, o que ele fez na minha vida? Eu falo para os meus filhos, às vezes alguma atitude, algum vocal mais alto, e ele fala assim: Ué, você não batizou? Você não batizou? E aí eu colho muito fruto do Espírito, pastor. Eu colho frutos do Espírito Santo, sabe? Diariamente eu colho frutos com a paciência, eu colho frutos com a visão que eu tenho, a diminuição da crítica, o meu linguajar, a minha forma de conduta, a impulsividade de querer, sabe, fazer as coisas sem falar com o Espírito Santo, de falar assim, me guia, me olha, me orienta, sabe? Faz os meus olhos os seus. E, e eu fico assim, às vezes surpresa comigo, que eu falo, nossa, Cláudia, você tá uma fera. É isso. Que delícia! É porque Eu falo, assim, ó, o nossa. processo, isso é muito bom, né? Porque o processo, quando eu não reconheço a mim mesmo, tá certo mesmo. Você fala assim, meu Deus do céu, eu não faria isso aí. Não. E, então, se você não faria e fez, quem é que fez? Ai, tô Não toda foi. arrepiada. Olha ele aqui, ó. Se você não faria e fez, então quem fez? Foi ele em você. E é sobre esse controle que a gente fala. Quando a gente fala aqui, ó, é necessário perder o perder o controle aqui é entregar o controle para outro que sabe guiar a gente, não é andar à deriva. Não tô sozinha, não. Não tô É, mais sozinha, não. e aí, Eu antes, estava antes de ouvindo você. o final do pastor falando, né? E eu até anotei quando ele falou sobre Josafá, que ainda bem que Josafá teve tempo. E, e eu falei, meu Deus, ainda bem que eu tive o tempo que o Josafá teve. Porque como é que eu Você vai, estava tão perdida? você vai dizer para mim, pastor, como é que eu vivi tanto tempo sem isso? Como é que É, pode eu viver hoje quando olha para a vida que você tinha e a vida que você tem agora, e a maneira como você processa os pensamentos, eu disse: "Meu Deus do céu, como é que eu vivi sem isso?". É isso, é essa sensação de pertencimento, de que achou o caminho, de que sabe que está ali. E aí nesse caminho você falou assim: "A Cláudia que xingava morreu". Eu quero pegar essa palavra, o xingamento, porque você xingava, Cláudia. Eu também, cara, era impressionante. é, Tem um vídeo meu assistindo Brasil e Argentina. Eu tenho vergonha do vídeo, porque é. de cada meia palavra era um palavrão, irmão, pelo amor Exato, pastor, de era Deus. ridículo. E eu lembro, eu tenho um cunhado que ele é testemunha de Jeová, quando a pessoa é que nem o senhor pastor lá na igreja dele, né? Uhum. Esqueci o nome. E aí eu me lembro que eles sempre me acolheram muito, mesmo depois do divórcio. E eu lembro que a gente estava numa chácara deles, tal, no almoço, e eu falava 10 palavras, 9 eu falava alguma coisa no meio, sabe? O senhor deve saber o que eu estou falando. Sim, E aí exatamente. eu lembro que a esposa dele, que é minha cunhada, a Thalita, falou assim: Claudinha, mas ela falou com todo amor, que ela é muito mais jovem, que ela tem idade para ser minha filha. E ela fez assim: Claudinha, Deus sai da nossa casa quando você fala essas palavras, né? Ele não se agrada. E eu falei, Jeová, né? Ela falou, Jeová sai da nossa casa. E aí eu fiquei pensando,
Ué, mas não é, não sai não, porque tipo, ele tá em mim, ele cuida de mim, né? Eu não tinha esse entendimento do que eu fazia a mim mesma, porque eu fazia aquilo a mim mesma, né? Exatamente. Mas esse comportamento seu não vai mudar só aí. Você disse, pastor, mudou meu comportamento, me deu a alegria de viver, saber que ele está sempre comigo, o tom da voz, mudou meu relacionamento com minhas filhas, e um relacionamento que foi restaurado assim de forma profunda é que você disse que nessa maturidade que o Espírito te deu, ele trouxe sua irmã de volta. Você tem uma irmã que na adolescência vocês se desassociaram, havia um relacionamento de respeito entre vocês, mas não havia intimidade, ou seja, você tinha perdido a sua irmã do convívio da afetividade mesmo. E o Espírito de Deus agindo em você trouxe sua irmã de volta. Como é que isso aconteceu? Nossa, eu não sei nem como é que isso aconteceu, assim. E eu tô falando isso de coisas de mais de 25 anos, não foi uma coisa de um ano. E eu convivia pouco, convivi os meus filhos com os primos, e do nada, nessa minha trajetória, esse início de ano, a minha irmã, ela me ligou e falou que gostaria de conversar comigo. E eu orei por ela agora de manhã também, né? E aí ela falou: posso ir na sua casa? Eu falei: lógico. E aí ela pedindo permissão para vir na minha casa. E eu falei: você é minha irmã, você pode vir na minha casa quando você quiser. E aí ela chegou e a gente sentou, e aí ela começou a falar. Ela começou, acho que, liberar aquilo dentro dela. E eu fiquei tão feliz que eu falei assim, não, você não tá me, eu tô me libertando, sabe? Eu senti que o perdão veio dos dois lados. Eu fiquei tão feliz de escutar aquilo dela e poder abraçar ela. E talvez ela já tenha tido vontade disso antes, mas eu não permitia isso. A sintonia não era a mesma, porque eu tenho certeza que ela já tinha esse desejo, só que eu não acho que a minha energia era tão negativa que eu acho que eu não abri a estrada para ela chegar até mim. E aí eu fiquei tão feliz. E aí, pastor, anteontem ela fez um café à tarde, que ela se mudou. E aí ela falou para mim: vem conhecer minha casa nova. Eu me mudei. Eu fiz um café, chamei umas amigas, ela fez um chá na casa dela com pão, um café. E aí eu estava trabalhando, eu enganei a minha chefe. Jesus, não fala isso aqui na frente de tudo brincando. E E aí, aí eu falei para foi minha parar chefe: lá. ai, eu tenho uma visita. E a minha irmã mandando mensagem o dia inteiro: ai, você vem, né? Você vem, você vem. Quando eu cheguei lá, tinha a mesa lá, as pessoas sentadas, ela me apresentou as amigas e tinha uma cadeira, pastor, do lado dela. Ela fez assim, ó, senta aqui. E aí eu falei, eu pensei na hora, eu falei, meu Deus, se fosse em outra época, quando eu chegasse em algum evento na casa dela, eu não ia ter nem cadeira para sentar. Ela ia fingir, ela só ia falar oi, tudo bem, ia fingir que eu nem estava ali. E aí eu fiquei tão feliz com aquilo, tão feliz, que eu não saí dali não, saí dali era 9:30 da noite. Como é que sai, né? Na verdade, Cláudia, quando você diz assim, nessa minha maturidade espiritual, o Espírito Santo trouxe minha irmã para mim. Na verdade, o Espírito Santo trouxe você para você mesmo. Verdade. E aí, quando você se encontrou, a sua irmã encontrou você de novo. É verdade. É porque você estava perdida em você mesmo. É. E você não sabia disso. Eu era uma pessoa amarga, pastor, uma pessoa amarga. Uma pessoa que só via as coisas ruins, né? Eu reclamava, eu questionava o porquê, por quê. Hoje eu falo, meu Deus, que é isso? E isso está tão diferente que até no ambiente de trabalho, lembra que eu falei que no batismo da Cláudia ela estava numa ação de despejo. A mesma mulher que estava despejando Cláudia, a dona do estabelecimento, ligou posteriormente para ela dizendo que não precisaria mais daquele apartamento e que ela poderia ficar ali.
a coisa começou a mudar. No trabalho recente, a Cláudia consegue uma graduação, uma promoção dentro do trabalho em que ela é acessada pelas chefes das chefes e reconhecida como uma mulher de futuro, madura, e ela lidera a equipe dela falando do Espírito Santo. Você conversa com eles, qual é o conselho que você dá para a sua equipe do banco, Cláudia? Achei muito legal isso, muito fera. É, as pessoas se aproximam de mim, as pessoas parece que sente, que nem a Thalita falou uma vez, o perfume, né? É o perfume que atrai, o perfume do espírito, ele atrai. E aí eu chego de manhã e eu sempre dou uma palavra, sempre converso. E às vezes as pessoas falam assim: ai, Claudinha, faz uma oração para nós, né? Quem sou eu, né? Na escala. E aí eu me sinto feliz, porque não é importante, mas feliz de ser uma ferramenta, uma passagem por aquelas pessoas. E só reiterando o que o senhor falou sobre a chefe da chefe, é uma superintendente em nível nacional do banco que eu trabalho. E quando eu fui promovida, ela me ligou em vídeo porque ela me conheceu, ela veio até Santos, que ela veio fazer uma reunião, e aí eu estava nessa reunião, e ela me achou lá no meio daquele monte de pessoas, e a gente almoçou juntas e tudo mais. E aí, quando eu fui promovida, ela me ligou em vídeo, e aí ela falou para mim assim: eu tive o maior prazer de conhecer você, de conhecer sua história, saber da sua trajetória, o tão pouco tempo que você faz parte do nosso grupo hoje financeiro e a dedicação e a tua energia. Você é ungida do Espírito Santo. Essa mulher me fala isso, uma mulher de 40 anos, uma jovem mãe, num cargo de diretoria de um banco assim multi, né, milionário. E aí eu não conseguia nem falar, eu só chorava, eu só chorava. E eu falo, pastor, que às vezes o meu salário, eu falo assim, como é que eu consigo pagar minhas contas? Eu fico pensando naquela multiplicação dos pães e do peixe, porque parece que o que eu ganho é multiplicado. E aí, às vezes, eu falo, será que eu vou conseguir pagar todas as minhas contas? Ele provém tanto, ele me dá tanto, que eu não sei mais o que fazer, eu preciso dar alguma coisa, porque eu não sei o que fazer. Legal demais é que você vai dizer aqui numa frase para mim, no seu testemunho, que diz assim: antes eu tinha tudo e não tinha nada. Não tinha nada. Hoje eu tenho menos e tenho tudo. Aí você fala assim: ele está multiplicando o meu peixe. Aí eu fiquei olhando a sua narrativa e falei, cara, que legal, né? Deus está cuidando do material, Deus está cuidando da vida dela, multiplica, ela consegue manter a vida dela, Deus já deu um up no esquema da promoção e vai fazer mais por ela. Aí você entra com uma frase que, assim, cravou meu coração, que diz assim, ele está multiplicando meu amor. E as pessoas notam dia a dia. Aí você diz, quando eu falo sobre isso, eu choro. O que é isso? Multiplicar o amor. O que está acontecendo com a Cláudia? Ele traz para mim, no meu dia a dia, a visão totalmente diferente daquela que eu tinha, de enxergar as pessoas na essência da pessoa, e não somente o que ela representa, não somente o que ela fala. E muitas vezes, quando eu ouço algumas coisas, ou quando eu vejo que a narrativa é diferente, na minha mente eu falo, Senhor, ele nem sabe o que ele está falando. Cuida dessa pessoa. Eu tenho pessoas que mandam mensagens para mim que eu nunca nem vi e fala que está orando por mim. Está orando por mim, pastor. O pastor Arão, ele manda mensagem todo dia para mim.
E ele fala, eu tô orando por você. E às vezes eu penso, ó como eu ainda peco, hein? E eu penso assim, será que o pastor tá mandando isso para mim só para, né? Porque ele me batizou? E aí eu falo assim, bom dia, pastor. Eu vou orar pelo senhor também e tal. E ele me responde. Ele me responde na hora. Eu falo assim, nossa, o pastor me ama. Que legal isso, né? Porque você pensa, né? Ele me batizou, ele pode estar marcando uma presença aqui para. Não, mas é porque ele realmente se interessa por você, por sua espiritualidade. O pastor Arão ama você, como nós da sala amamos você. E você é um fruto. Olhando para você aqui, claro, fico pensando, Deus é multiforme em alcançar seres humanos, né? Mas e ele poderia ter alcançado você de outra maneira, mas ao ser alcançado aqui na sala, enche muito o meu coração de alegria, porque eu fico pensando, né, se a sala não existisse, nós não estaríamos aqui agora. Se a sala, se a sala não existisse, suas lágrimas não estariam descendo agora, seu coração não estaria acelerado, o seu corpo não teria arrepiado pela presença de Deus, você não teria, talvez, já entregado a sua vida a Cristo. Cara, isso aqui é é o que nós buscamos. Por isso eu insisto tanto, Cláudio, que as pessoas enviem o link. Você passou 1 ano e meio sem olhar esse link. 1 ano e meio. Foi um período bem difícil. Na verdade, eu estava num tratamento bem agressivo na época, bem agressivo mesmo. Meu corpo estava bem debilitado, mas eu sempre conversava com Deus, sempre, sempre. E eu lembro que uma vez a minha filha mais velha falou assim: mãe, pede para o Espírito Santo que ele tem misericórdia, ele vai te ajudar. E aí essa frase dela, eu diariamente eu pedia para ele, eu falava assim: Espírito Santo, cuida da minha cabeça. O corpo, eu sei que ele vai voltar, mas cuida da minha cabeça. E ali eu. Pastor, para você ter uma ideia, isso eu nem falei lá no testemunho, mas uma vez eu indo fazer quimioterapia e eu ficava na casa de uma prima em São Paulo, porque era longe, o hospital era em São Paulo. E aí um dia eu cheguei naquela semana na casa da minha prima para ficar lá, e eu desci no prédio em frente, assim, minha filha me deixou em frente a uma padaria. Minha filha foi estacionar o carro e eu fui atravessando assim. Eu andava bem devagar, porque eu mal conseguia andar. E aí conforme eu fui entrando no prédio, eu lembro que o porteiro saiu da portaria. Eu nunca falei com o porteiro, só dava bom dia. E aí o porteiro saiu da portaria e ele falou assim: tudo bem com a senhora? Tudo bem? Posso falar uma coisa para a senhora? Eu falei: pode. E ele falou assim: nossa, eu estava lá na guarita, eu estava vendo a senhora vindo de lá da padaria para cá. A senhora está em tratamento, né? E porque eu estava careca. E ele falou assim: olha, eu tô até emocionado. Eu vejo uma luz tão boa na senhora, tão boa. Eu posso te dar um abraço? Pastor, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu nem era convertida. E ele já estava ali cuidando de mim, sabe? O Espírito Santo já estava ali cuidando de mim. E eu falei assim, subi e relatei isso para minha prima. E minha prima falou assim: sério? Eu falei: juro. Ele falou exatamente assim. E ele me pediu um abraço. A sala é sobre isso, entende? A gente vive por isso, por pessoas como a Cláudia, que encontraram o caminho. Leila, todo dia quando a gente abre essa sala, Rogério, os moderadores, os pastores que ajudam a gente, você que entra
com a janelinha fechada, você que entra pelo YouTube todas as vezes que a gente abre a sala. É sobre isso que você está vendo que a gente fala. E quem não ama pessoas não entende isso. Quem não ama pessoas não entende a alegria que a gente tem quando vê um testemunho como esse, de uma pessoa renovada, absolutamente renovada. Estou falando de cura física, ela venceu o câncer. Não estou falando de crescimento material, não. A Cláudia encontrou um caminho seguro. Ela disse assim: eu não estou sozinha. Quando a Cláudia fala que não está sozinha, ela não fala da presença das filhas, dos amigos, da sala em si. Ela fala de uma presença interna do Espírito Santo nela, que faz com que Cristo tenha muito sentido na experiência. Ela não se sente só. Muito embora precise do ser humano, ela sente a benfazeja presença do Espírito de Deus dentro dela. É uma adventista que nasce assim. Então, você que entra aí, é sobre isso que a gente está falando. Quando eu falo de números, de continuar crescendo, é sobre isso aqui. Não é sobre outra coisa. Agora mesmo, a Vera Lúcia é uma nutróloga conhecida do Hélio aqui da Central de Brasília, já pregou várias vezes aqui pra gente. A Vera Lúcia não é adventista, mas ela é assídua na sala. E nós vamos ter a alegria de conhecê-la logo, logo. Vera, você que está aí ouvindo a gente, eu vou na sua casa com o irmão Hélio para orar com você, para conhecer você pessoalmente. E assim, são centenas e centenas de pessoas que não conheciam o Adventismo, que estão entrando aqui. Quando você fala, Cláudia, que você vai dizer aqui para mim bem assim, ó, no seu testemunho. Você diz bem assim, ó: o Espírito Santo transforma interiormente, ele me dá uma nova vida em Cristo. Aí você diz, como é que eu vivi sem isso, achando que eu tinha razão em tudo? Hoje eu tenho uma nova vida. É isso que você está comemorando no seu aniversário hoje? Uma nova Cláudia? Quantos anos tem essa nova Cláudia? Essa nova Cláudia não tem um ano, não. Pois é, então, eu posso perguntar a idade, é muito novinho. Eu sou um bebê, eu sou um builder, eu tô no berço. É um bebezinho, tem um ano que nasceu. E você realmente sente uma nova? É claro que você não está pronta. Ninguém está pronto. A gente só vai estar pronto na eternidade, quando a natureza pecaminosa for arrancada da gente. Mas você sente que Deus está operando uma transformação poderosa, e que você é uma pessoa que pensa novo. É isso que está acontecendo com você? Exatamente isso. Eu comemoro 2 aniversários, um do meu nascimento, da minha mãe, e esse meu nascimento, do batismo, que quando eu mandei mensagem, eu tenho vontade de mandar para todo mundo. Gente, ora por mim. Vou fazer aniversário amanhã, meu primeiro aniversário como crente, como adventista. Mandei para o Rogério, mandei para o pastor, mandei para a Vânia, as pessoas que eu tenho contato, né? E aí eu quero dividir isso, sabe? Eu quero contar isso. Eu quero que as pessoas saibam que a minha transformação foi através do Espírito Santo. Não tem como ser diferente. Eu não conseguia ter essa transformação antes. Eu já tinha buscado, já tinha ido, fui católica há muitos anos. E para mim era vazio. Eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje, sabe? Eu não colhi esses frutos que eu estou colhendo hoje. Os frutos que eu falo não é bens materiais, não é isso. Os frutos que eu falo é o que o Espírito Santo transformou na minha vida. Para mim, o fruto de eu ter esse olhar, de eu entender o que eu vim fazer aqui, é que é o fruto para mim, é ter esse significado. Não é simplesmente só ir, só ouvir, só pregar. É compartilhar, é passar para as pessoas o que eu tenho, o que eu sinto. Eu acho que só da pessoa estar ali
e eu falar, ai, busca aqui, sabe? Eu lembro que a Val, ela antes de eu me batizar, eu nem tinha muito contato com a Val às vezes me ligava à noite, coitada, e falava assim: fala com o Espírito Santo, amada, aquele jeito dela. Fala com o Espírito É Santo, lindo isso. conversa com ele, ore durante o dia, ore quando você sentir no seu coração. E aí eu ficava ouvindo a Val e eu falava assim, mas eu vou ficar toda hora orando com o Espírito? Vou ficar toda hora, né? E hoje, às vezes eu estou trabalhando e eu paro, e eu vou lá no banheiro, eu vou na cozinha, e eu paro 30 segundos, e eu vou lá e eu converso com o Espírito Santo. Eu falo, Senhor, obrigado pelo meu dia estar sendo abençoado, pessoas abençoadas, que o Senhor cuide das pessoas que estão aqui. E aí a minha família, e aí eu coloco todo mundo que vem na minha mente na hora e saio. Agradeço e saio. Quando que eu ia fazer isso, pastor? Ninguém, né? Hoje em dia é assim, ó, você tem um satélite que é o Espírito Santo, né? Ele traça a rota e você vai lá e erra uma entrada. Ele fala assim, vamos redirecionar. E aí ele conta o caminho para colocar você na rota que ele quer de novo. Então você É, antes vivia sem esse direcionamento. Hoje você entendeu que você tem esse Espírito que direciona exatamente para a gente mergulhar em Cristo Jesus, que é muito legal o raciocínio, né? Eu tenho nova vida em Cristo, produzida pelo Espírito. O Espírito centraliza Jesus. A rota que ele traça é em Cristo, não é ele mesmo. Ele traça a rota em Cristo. E aí, quando eu entro errado, ele me reorienta de novo para a rota em Cristo Jesus. O papel do Espírito Santo é glorificar a pessoa de Jesus, né? Você descobriu isso, filha. Você descobriu o caminho. na igreja física, eu tenho vontade de chegar lá no culto e abraçar todo mundo, sabe? Que eu já chego toda assim, né? Feliz sábado, né? Querer assim pegar alguém, abraçar. Aí eu fico lá só dentro da igreja assim, sentadinha lá esperando, eu chego na escola e aí eu fico lá olhando, aí eu vejo Vânia lá na frente, aí eu fico procurando Maria para ver se Maria tá entrando, sabe? E aí eu fico tão feliz assim de, pastor, eu tenho vontade de explodir. Eu não sei se eu tô maluca, né? Mas é isso. Não, não, você está cheio do Espírito, é assim mesmo. É assim mesmo. Às Pode ser vezes que no estudo eu falo, Rogério, se eu tiver. Outro dia acho que eu falei até no estudo, eu falei, se eu tivesse dinheiro, eu comprava uma passagem de avião para cada lugar que vocês estão, para eu ir aí só para abraçar vocês e conhecer vocês. Eu ia lá para Brasília conhecer o pastor Wagner, eu ia ir para sua casa. Aí, aí o Rogério dá risada, o Rogério dá risada. O Rogério é meu irmão. Acho que a gente se separou lá na maternidade. o Rogério e a Val também tem acompanhado esse estudo, né, Rogério? A Val acompanha também. Isso. O Rogério está, através do Zoom da sala, acompanhando a Cláudia no pós-batismo, porque ela batizou, mas a gente está preocupado com a continuidade. O Rogério, bondosamente, e a Val entrou nesse processo também, estão dando estudo bíblico para Claudinha durante a semana. Como é que está essa caminhada, Roger? É uma aluna muito aplicada. Toda É, terça-feira a gente se reúne e ela já tem as respostas, ela já faz a lição antes. A gente também conversa sobre o dia a dia. A gente se preocupa com a Cláudia porque ela está só, né? Assim na família. E a gente dá uma assistência assim. Que ela tiver dúvida, ela pergunta a gente, que ela tiver precisando, pede oração. Então a gente se fala quase todos os dias, né, Cláudia? todos os dias. Eu só não falo mais porque eu fico às vezes com vergonha de ficar mandando mensagem, né? Faz parte isso. Mas essa essa rede, essa estrutura que é muito importante para o acompanhamento. Quero aqui agradecer a Val, o Rogério, que estão empenhados nisso. Você, Claudinha, que continua dando retorno, sendo aplicada nos estudos, sinal de que você vai chegar no nível de maturação que daqui a pouco a gente vai conhecer aqui seu novo filho, o seu novo filho na fé, aquele que você será instrumento para ganhar para Jesus, porque esse é o próximo passo de quem está cheio do Espírito, é ganhar
novas pessoas para Jesus, sabia? Amém. É A Val, isso. a Val está nos ouvindo ali. A Val tá aí, que eu já vi ela já. João está fazendo aniversário hoje, parabéns para esse garotinho. E Fátima também do Bola, que está em plena recuperação. Cláudia, parabéns para você nessa Nessa data data querida, querida, muitas felicidades, Felicidades, muitos muitos anos anos de de vida. Aleluia, glória a Deus, né, aleluia, irmã? pastor. Que coisa boa. Primeiro aniversário como crente, como ela diz. Glória a Deus, hein? Nossa, eu cheguei, eu não vi a hora de chegar em casa para falar, e eu falei, eu vou mandar para todo mundo, vou mandar para o pastor, vou mandar para o Rogério, porque eu pedi para o Rogério me botar em oração, e o Rogério, tá bom, pode deixar. Aí quando eu mandei para o senhor, falei, pastor, aí me respondeu, eu falei, ai, esse pastor. Aí, quem está feliz também? Dona Val. Abre aí, Dona Val. Abre o seu áudio, lindinha. Aí, bom dia. Abre o áudio que você está aí. Aí, bom dia. Olá! Olha Tá aí, lá, eu vi Nossa, eu tô ela toda de desmantelada touquinha. aqui trabalhando. tá aí, Cláudia, tá só aí abri a numa, câmera porque eu te amo, viu? Porque eu tô toda desmantelada aqui. tá aí numa touca caprichada. Eu vi Viu? ela, Tá muito frio aqui. Val, eu Beijo, te Cláudia. amo. Amo você, viu, querida? Eu também amo você. Nossa, quando eu vi a Val a primeira vez, a Val ela um olhar tão carinhoso para mim, pastor, me olhando assim, parecia a mãe olhando a cria, sabe? Ela ficava me olhando assim. Eu já tive a alegria de receber esse olhar presencialmente. Nós já estivemos Uh, juntos com o João também, o maridão dela. Uma benção, uma benção. Obrigado, a Val. Cláudia é tão bonita, pastor Wagner. Ela é muito mais bonita pessoalmente. Ela é É linda. a Val. Ela é gatinha de Beijo, Getúlio, gente. Vou irmã. trabalhar. Vai com Deus. Obrigado, Claudinho. Eu Valeu, tô Val. chegando na terceira Amo o senhor, idade pastor já. Wagner, Rogério, todo mundo. Um abraço. Nós estamos começando a descer a rampa, Claudinha, mas fica tranquilo que quando a gente terminar de descer, o senhor vai subir a gente para a eternidade. Tá Ó, tudo- pastor, que nem eu falei, agora é só injeção e vitamina. Aleluia! Oh, coisa Não, e boa, Rogério. a minha irmã ontem falou assim: ai, vamos comemorar seu aniversário. Você vai fazer um bolo, você, né? E eu falei assim: eu não sei ainda, eu quero fazer alguma coisa assim para ficar com todo mundo. Aí ela falou: pensar que daqui 4 anos, né, você já vai ter a carteirinha a vaga do idoso. Eu Aí, tô, eu já estou paquerando essa vaga toda vez que eu chego em supermercado que tem lá idoso. Eu falei, meu amigo, daqui 6 anos tu tá nela. Se bem que o homem é 65, né, parece. A não, gente é 60 também. também, então beleza. Eu faltam só 4 agora, né? Mas não tô com pressa não, viu, de chegar lá. Também não. Não. Vamos nessa. Ô, Rogério, brigadaço pela continuidade com a Claudinha. Ora pra gente aí, por gentileza, chamar a Leila aqui para nossa pipoca, que eu vou tirar sangue agora e fazer exame, irmão. Eita, pastor. Vamos orar então. Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor é bom demais. Nós te agradecemos porque nós estávamos todos longes e o pastor veio e nos juntou nesse aprisco e nós te louvamos por isso. Aprendemos verdades que nós não conhecíamos e todos os dias aprendemos mais coisas. É tão bom estar nesse lugar, é tão bom aprender sobre esse espírito, é tão mais fácil viver no espírito. A gente consegue ser cristão porque esse espírito habita em nós somente por isso. Antes era tanto esforço, antes era tanta luta, antes era tão difícil, agora é tão fácil. Obrigado, Deus. Que a gente continue vendo milagres, pessoas transformadas, pessoas cheias do teu espírito. Obrigado porque a Claudinha está fazendo mais um aniversário, pelo João também, que está aniversariando, e todos os outros que a gente citou aqui. Que sejam os melhores anos de suas vidas, que eles agora vivam no Espírito, não mais na carne, assim como cada um de nós, que a gente aprenda a viver no Espírito, para que a gente seja cristão de verdade, que a gente se pareça com Jesus, que também tinha o Espírito.
Nós te agradecemos por isso. Agradecemos por essa sala, por esses momentos. Dá-nos um dia de boas notícias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Roger, vamos falar para ela. Claudinha, eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Tenha um grande dia na presença de Deus, Claudinha. Feliz Amém, muito obrigado. Eu amo vocês demais. Eu ainda vou fazer uma poupança e comprar as passagens. Na verdade, eu já estou fazendo. Eu tenho meu cofrinho na minha conta que eu vou todo mês guardando. Aí, nem se eu fizer bate e volta, fazer e voltar. Mas eu vou. Beija-flor. Vai ser ótimo. Venha-se embora para João Pessoa. Vem para Brasília. O ruim é não querer voltar depois, viu, Roger? É isso. O Nordeste é lindo. Um abraço, galerinha. Fiquem com Deus. Tchau, Claudinha. Obrigada, viu? Muito obrigada. Tamo junto. Feliz aniversário. Amém. Isto é uma celebração, irmãos. A igreja deve celebrar isso sempre. Obrigado, Roger. Deus te abençoe, amigo. Tamo junto. Deixa eu chamar a dona da pipoca aqui, porque Leila vai nos abençoar, mostrando os rostinhos felizes aqui de gente que, puxa vida, tá feliz com essa história toda. Eu vi minha amiga chorando, limpando os olhos, que delícia, hein? É muito bom, é muito bom. Chorar assim, de alegria com pessoas que nós amamos, não é? É muito bom. Claudinha é um amor. Meu Vale a pastor pena. deu um pedido especial. Uhum. Eu tenho um moderador, seu Antônio Bento, ele está fazendo 85 anos. Ele está no YouTube, que o Zoom dele deu um problema. Mas ele não perde a sala. Ele tem uma esposa com Alzheimer, minha filha com problema, mas ele é assíduo. E ele me manda oração sempre pelo Senhor, pelo Rogério, pelos moderadores. E aí eu quero mandar um beijo assim no coração dele, bem ao vivo, para ele se sentir abraçado. Como é que é o nome dele? Antônio Bento. Irmão Antônio Bento, beijo no seu coração, na sua esposinha. Obrigado por estar sempre aqui. E feliz aniversário para o senhor também, viu? Receba aí todo o carinho e abraço da Sala 57. Grande abraço, viu, querido? Muito bem. Ô, Leila, Oi. eu acho que o pessoal tá feliz hoje, porque a Claudinha tocou fogo em todo mundo aqui, tá todo mundo animado para a semana, para chegar no sábado amanhã. E acho que eu vi um bom dia com alegria daqueles, hein? Deixa eu ver. Bom dia com alegria. Bom dia, Bom dia, Dia, Cláudia. Maria, obrigado. Feliz aniversário. Gatinha Cláudia aqui, te amamos. Beijo. Posso abençoar cada vez mais.